Chegamos às etapas de mobiliário e produção de ambientes, onde veremos a harmonização entre elementos funcionais e estéticos nos móveis e estruturas fixas, nas luzes, aparelhos e decorações, além da atenção aos mínimos detalhes projetados e montados em cada ambiente, agora na residência pronta, neste episódio final de conclusão da Casa TT. A mobília é a materialização da forma como experimentamos os ambientes. Pensar em projeto cada detalhe dos lugares de convivência é mais que funcional, é essencial. O conceito de integração, tanto externo quanto o fluxo interno também, né, de como a gente permeia internamente entre os quartos, sala e cozinha, influenciam no layout final. Então, todo o projeto ele é baseado num layout, onde a gente tem a disposição de mobiliário, e como que isso flutua, né? E ao flutuar entre os ambientes da casa, percebemos inúmeras sensações, todas fruto das escolhas e opções adotadas na etapa de produção. A gente sempre busca equilibrar, né? Essa composição de elementos no mobiliário, tanto em termos de cor, revestimento, textura e proporção. Sofá um pouco mais robusto, a gente equilibra com uma cadeira um pouco mais slim, e dependendo do que a gente quer em termos de sensação, né? De como a gente quer acolher, né? A casa te acolhe, ela te abraça. Então isso transpõe muito dessa composição de elementos internos. Tapete, mobiliário, tecido, marcenaria. Os objetos eles são tanto escolhidos com a função de poder abrigar algum objeto, ou a usabilidade, né, de ter um bar, de ter uma bandeja ali para você apoiar, né, um copo, de vestir a casa, assim, né, de trazer alma para casa. Então o objeto traduz isso, seja num vaso, né, que você traz esse fator, o verde para dentro de casa, mas é muito da característica da família, assim, né? E aqui foi assim. Apesar do cinza, do cimento queimado e dos elementos um pouco mais frios da fachada, né, da esquadria preta, internamente a gente buscou conexão, assim, né, de conexão com o interno, de conexão com o que a gente vivencia de dia a dia aqui em casa. Só a rotina para dar a noção real de viver em um novo lugar, ainda mais na dinâmica dos dias de hoje, onde lazer e trabalho ocupam os mesmos tempo e espaço. Ter o escritório em casa é um privilégio justamente para a gente transpor o que a gente tem de edificação, né? Uma extensão do meu trabalho, né? Então é muito bom poder mostrar e poder ter o escritório aqui como extensão de casa. Essa escala é um pouco mais humana, e trazer o escritório para dentro de casa foi muito dessa vivência, assim, né? De poder mostrar tanto o trabalho, lógico, da Casa TT, mas de poder estender o que a gente tem aqui em casa no escritório também. Tendo casa e escritório como extensões complementares, a eficiência e ergonomia de um se mistura ao conforto e praticidade do outro. As soluções de marcenaria da Casa TT trazem recursos e ideias que mesclam essas características e reforçam a atenção a ser dada às reais necessidades de cada projeto, casa ou ambiente. Quando a gente recebe a demanda em termos de expectativa com relação ao cliente do projeto em si, a gente entende o volume de marcenaria que a gente tem inserido no projeto. E isso faz com que o projeto saia redondo, né? E que esse processo linear ao executar a marcenaria toda seja de forma elaborada e personalizada, né? Para de fato a demanda que o cliente exige. E aí, quando a marcenaria começa, é um dos elementos
que mais agregam esteticamente, né? Você tem um pano de madeira enorme, contrapondo com o piso de cimento queimado, que é o que a gente tem aqui na casa da TT. Com tantas dimensões da casa tomadas pela marcenaria, a escolha dos materiais, suas texturas e cores, para além da percepção artística, estética e sensorial, trazem funcionalidade, segurança e durabilidade. O uso de materiais compostos contribui para a sustentabilidade do projeto ao trazer alternativas de design à altura de seus equivalentes orgânicos, com laminações de estampas sintéticas que reproduzem variados efeitos naturais, como madeiras e pedras. A alta qualidade de fabricação e acabamento das peças colaboram com a montagem, manutenção e limpeza de armários, nichos, bancadas e elementos decorativos. Embutidas nos armários, as benfeitorias entregam o melhor desempenho de suas funções e contribuem para a ornamentação dos ambientes a partir de 2 fatores: utilidade e acesso. O layout ideal da cozinha, ele sempre funciona em triangulação, né? Onde você tem os elementos de cocção, seja pia, torre quente, se for uma torre quente, e a cuba, para que a gente consiga acesso entre os 3 sem que ninguém atrapalhe. Então você consegue acessar o forno e alguém está trabalhando no cooktop. O fogão cooktop atende toda a demanda da casa TT e seus habitantes, com um conjunto prático de bocas de vários tamanhos e um sistema seguro que corta o fornecimento de gás, caso a chama não acenda ou se apague. Em um projeto de moradia com ambientes abertos e integrados, o controle da fumaça e do barulho durante o preparo da comida precisa contar com um sistema de exaustão diferenciado. Essa coifa é split. Então imagina um ar-condicionado onde você tem um aparelho interno e um aparelho externo. Então, o motor ele fica separado da coifa. Isso faz com que ela fique muito mais silenciosa e que aonde é externo, né, sugue muito mais. Então a eficiência dela é maior, né? Então a gente tem ela em cima do cooktop e no armário escondido acima do forro tá a máquina da coifa. É na hora de cozinhar que se percebe a importância da distribuição das estações no ambiente. Pegar na geladeira e na despensa, preparar na bancada da pia, esquentar, fritar, assar, ferver. A gente buscou aqui essa funcionalidade, né? A torre quente ela fica exatamente entre a ilha e a área do cooktop. Então você consegue um fácil acesso em termos de abertura do forno, abertura e acesso interno, e na altura também desse combo, micro-ondas e forno, uma altura visual, onde você abrisse o micro-ondas e conseguisse enxergar dentro do prato, né? Não é ideal que a parte fria da cozinha fique logo ao lado da parte quente, porque demanda um uso de calor e a geladeira acaba gastando mais energia. Aqui a gente tem uma situação onde tem um armário entre eles, não tem tanto essa proximidade de gasto energético. A gente tem que, óbvio, seguir as orientações de ventilação do manual do fabricante. No projeto a gente tem ferramentas para entender aonde a gente quer chegar. E isso é muito bacana, porque a gente consegue fazer esse exercício, né, em termos de funcionalidade, de trazer um layout diferente, onde a gente vai colocar armário, onde vai ser sala e amadurecer essa ideia. Amadurecer. Talvez seja essa a melhor definição do processo de construção de um lar. Foi uma longa jornada desde a ideia, a necessidade, o projeto e todas as etapas da obra, até chegarmos ao primeiro dia, onde finalmente se pode assistir ao amanhecer de dentro de um sonho, tirado do papel.
achei um bichinho.